Estamos de volta com o WW, agora com o Lorival Santana, meu chapa, para falar de Ucrânia. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos dar uma olhadinha nessa situação, né? A Organização das Nações Unidas, a ONU, disse nessa terça-feira que a destruição da represa no sul da Ucrânia é o dano mais significativo à infraestrutura civil do país desde o início da guerra. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu às pressas nesta terça-feira. O representante do Brasil, o embaixador José Genésio de Almeida Filho, pediu que as partes envolvidas no conflito facilitem o acesso para a retirada dos moradores da região, devido à gravidade do incidente. Almeida Filho disse que o Brasil se preocupa com os riscos que a situação apresenta para a segurança da usina nuclear de Zaporizhia. The possibility that the rupture of the dam affects the supply of water for cooling reactors and nuclear waste is a reminder of how close we may be to a nuclear catastrophe. Na reunião, Moscou e Kiev voltaram a trocar acusações sobre a responsabilidade pela destruição da represa. O representante russo, Vassily Nebenzia, disse que a Ucrânia tentou criar condições favoráveis para a contraofensiva. Já o embaixador ucraniano acusou a Rússia de ato terrorista contra a infraestrutura ucraniana crítica. A queda, que aconteceu no início da manhã desta terça em horário local, provocou a retirada em massa da população da região em meio a temores de uma devastação ainda maior. Um soldado ucraniano em Nova Kakhovka relatou com exclusividade à CNN que testemunhou o momento que soldados russos foram engolidos pela água após a queda da represa. O Serviço Militar de Inteligência da Ucrânia declarou que a Rússia destruiu a barragem em um movimento de pânico. Moscou nega envolvimento e acusa Kiev de sabotagem. Ainda não está claro o que levou ao rompimento. Imagens de satélite analisadas pela CNN mostram que a represa já havia sofrido danos dias antes da queda estrutural. A Agência Americana de Desenvolvimento Internacional anunciou que trabalha com parceiros humanitários para levar assistência aos que foram atingidos pela inundação. Vamos lá. E aí, Lorival, o que dá para compreender desse episódio? Bem, em primeiro lugar, a gente não tem nenhuma evidência factual de que tenha sido a Rússia ou a Ucrânia. O que a gente tem é a lógica interna da situação. Em primeiro lugar, a Rússia ela ocupa essa área desde o início da guerra, desde que ela invadiu a Ucrânia em fevereiro do ano passado. E foi uma implosão, ou seja, a barragem foi dinamitada, então é preciso estar lá dentro para fazer isso. Não foram mísseis de longe que fizeram isso, que seria a possibilidade de a Ucrânia ter feito. Em outubro, o presidente Zelensky da Ucrânia avisou que tinham sido colocados dinamites nessa represa pelos russos. Agora, indo para o lado militar, a Ucrânia estava iniciando uma contraofensiva. O interesse de conter forças inimigas era da Rússia, não da Ucrânia. A Rússia está paralisada ali num estado de defesa da Crimeia. Então, quem estava em movimento eram as tropas ucranianas. Quem sai prejudicado pelo inundamento da área, que não pode movimentar os seus tanques, os seus veículos blindados, é a Ucrânia, não é a Rússia. Então, a Rússia contém o avanço ucraniano. Além disso, a parte humana é a população ucraniana que sofre, são os animais, é a agricultura. Essa implosão libera químicos industriais sobre o solo de uma das áreas mais férteis do mundo e certamente a área mais fértil da Ucrânia, que ficará a sua agricultura comprometida ao longo de anos por causa desse acidente ecológico. Além disso, há o precedente. O Stalin fez a mesma coisa no dia 23 de agosto de 1941, quando as forças nazistas avançaram em direção à Rússia, passando pelo território ucraniano. A NKVD, Polícia Secreta de Stalin, dinamitou a barragem da represa de Zaporizhia, matando milhares de ucranianos. As forças alemãs reconstruíram a barragem. O Stalin, 2 anos depois, mandou dinamitar de novo e implodir de novo a barragem de Zaporizhia. Então, isso é um método das forças
russas para conter o avanço do inimigo. Agora, Lori, dá para esclarecer oficialmente, você acha? Sim? Você acha que tem, ou vai ter uma gravação, ou vai ter as investigações, elas podem elucidar de fato o que aconteceu? Talvez imagens de satélite, né, porque aquela é uma área que está muito sendo monitorada por satélites e tal, mas nada disso apareceu até agora. E quando o Zelensky em outubro, fez essa denúncia, não apareceram evidências. Então, talvez não haja, de fato, essas imagens. Podem ter sido, é uma hipótese, né? Forças especiais, um trabalho de sabotagem escondido durante a noite. Isso não é difícil de fazer, porque a Rússia controla essa área. Então, ela tem acesso a essa barragem, coisa que a Ucrânia não tem. Desde fevereiro do ano passado, as forças ucranianas não têm acesso a essa barragem. Assim, acontece também com a própria usina de Zaporizhzhia, que agora está em risco, usina nuclear. Existe ali um sistema de resfriamento que usa a água da represa. Aliás, essa represa ela fornece água potável para essa região, para quem? Para os ucranianos que moram lá e também para a Crimeia, né? Então, nesse sentido, prejudica a população russa, controlada pela Rússia na Crimeia. O Lorival, agora, para além das perdas humanas, enfim, de toda essa questão ambiental, humana, militarmente, é um dano grande militarmente para a Ucrânia ou não? Não é? Porque ali era o principal objetivo da Ucrânia nesse momento é retomar a Crimeia, porque isso teria um impacto político tremendo sobre o Putin. E isso inviabiliza a recuperação do território da Crimeia por no mínimo um mês, porque aquilo vai se tornar um lamaçal e os tanques recém-adquiridos, né, pela Ucrânia não poderão avançar, e a Ucrânia não tem a possibilidade de fazer isso por via aérea. O que aparentemente estava sendo treinado era um desembarque anfíbio por sobre o rio Dnipro, né? Isso os ucranianos têm capacidade de fazer desembarque anfíbio, e aí o alagamento do rio Dnipro, todo esse alagamento da área torna impossível esse desembarque anfíbio. Então atrasa os planos da Ucrânia, enquanto a Rússia se reagrupa, tenta se preparar para se defender da contraofensiva. Agora, no leste, lá em Donetsk, em Luhansk, os ucranianos aparentemente estão começando a avançar. Lorival Santana, muito obrigado. Bom descanso, viu?